Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou na última quarta-feira um programa contra a corrupção na administração pública. A proposta tem 83 metas para prevenir, detectar e combater irregularidades na gestão estadual. A gente quer que o Estado de São Paulo seja um dos estados mais transparentes do Brasil. E é por isso que nós vamos implementar medidas para, por exemplo, ter um portal de transparência que funcione, que atenda a expectativa do cidadão, que seja a fonte de informação, para que os dados estejam abertos. Transparência é fundamental. E a gente quer perseguir esse objetivo de transparência. Quanto mais transparência, menos desvio. Capacitar continuamente os servidores é fundamental, porque quando a gente fala de ter aqui um programa anticorrupção, a gente está falando, no final das contas, de um programa de gestão de risco. O que a gente vai fazer continuamente é gerenciamento de risco, é identificar esses riscos, é verificar qual a probabilidade disso acontecer e construir os mecanismos de mitigação, como que a gente vai evitar o risco. Nós vamos trabalhar para evitar o risco. Não vamos tolerar a corrupção, e quem for surpreendido na corrupção vai ser punido exemplarmente, pode ter certeza. O programa prevê ainda o aprimoramento dos canais de denúncia e a reestruturação das ouvidorias de todos os órgãos estaduais. Para começar nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Silvio Navarro. É bom começar com boa notícia aqui no programa, né, Silvio? É verdade, Paula. Boa noite para você, Augusto Nunes, meu parceiro aqui do estúdio, Paulo Eduardo Martins, a craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Quanta diferença, não, Paula? Veja, em pouco mais de 5 meses de governo e o governador do maior estado da federação, Tarcísio de Freitas, anuncia 83 projetos, linhas de atuação no combate à corrupção. E até agora, neste mesmo período, nós não ouvimos, por exemplo, o presidente da República mencionar a palavra corrupção nenhuma vez. Pelo contrário, a única vez que ela foi dita por um integrante do primeiro escalão do governo foi, sem querer, um pouco de modo envergonhado, Flávio Dino, na semana passada durante uma audiência numa das comissões. E aí, vejam vocês, o ministro mencionou corrupção e naquela audiência, meu caro Augusto, imediatamente os aliados que acompanhavam silenciaram, não houve aplauso, não houve absolutamente nada. E aí o Flávio Dino, o que ele faz? Ele volta a falar de carteirinha de vacinação. É prudente que um governador como Tarcísio adote medidas não só de transparência, mas também linhas que muitos virarão projetos na Assembleia Legislativa. Olha também a diferença em relação ao governo federal, que começou fazendo o quê? Rasgando a lei das estatais. Justamente um legado do governo Michel Temer, um legado da Lava Jato, criada para o quê? Blindar empresas estatais, blindar bancos públicos de interferência político-partidária. A primeira medida de um presidente que se vangloria de dizer que assumiu o cargo antes de tomar posse foi justamente rasgar uma lei que prezava pela boa governança. Quanta diferença, né, Silvio? Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero trazer aqui também, hoje saiu uma pesquisa que diz que cerca de 65% dos eleitores da cidade de São Paulo aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas à frente do governo do estado de São Paulo. Lembrando que Tarcísio perdeu aqui na cidade para Fernando Haddad. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. E nem combinamos a nossa blusa, hein? Pura coincidência. Boa noite, Paula, querida nossa âncora. Boa noite, Paulo, craque Silvio, meu mestre, Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma boa semana a todos. Olha, que bom começar, né? Com notícia boa, com o Brasil que dá certo e com o exemplo de Tarcísio, né? O exemplo de Tarcísio, que é um legado do governo do presidente Jair Bolsonaro, é o que deve ser seguido. É aquele homem que muitos até criticam, muitos na direita até criticam que o Tarcísio não entra em embates, em guerras culturais. Mas, olha, temos que olhar o copo até mais do que a metade cheio, né? É um homem que coloca a mão na massa e de maneira rápida. Ele não espera muito, é um homem que faz, é um homem que propõe,
é um homem que discute e é um homem que coloca a mão nas ações, tudo isso de uma maneira muito rápida. E eu acho que o brasileiro está precisando e quer esse tipo de conduta, esse tipo de liderança. Tomara que o Tarcísio ele mostre para o resto do Brasil, né, que as ações, quando bem feitas, quando discutidas, até com as parcerias público-privadas, isso tudo só traz benefícios para o final da ponta ali da cascata, que é o cidadão. E tomara que isso sirva de exemplo para os outros governadores do país. A única coisa que a gente tem que continuar de olho, principalmente a população de São Paulo, é o que aconteceu, podemos aprender com os erros aqui dos americanos, né? O que aconteceu em Nova York com o Rudolph Giuliani, quando ele foi até prefeito de Nova York, que ele exatamente apertou a transparência, as ouvidorias contra a corrupção, né? Contra as máfias, os sindicatos, né? De Nova York. Depois também contra a violência em si urbana, a violência direta contra o cidadão. E logo depois houve um contramovimento no chamado catch and release, que é o quê? Você prende, a polícia faz o seu trabalho, e aí vem um promotor ativista, um promotor militante, e solta aquele bandido. E aí o brasileiro está cansado de ver, né? Daniel Silveira preso, sem devido processo legal, com indulto presidencial, Anderson Torres, centenas e centenas de brasileiros presos sem o devido processo legal ou com tornozeleira eletrônica, sem investigações, e bandidos que às vezes são presos até em flagrante, esses soltos, exatamente porque existe um ativismo judicial hoje perigoso. Então, tomara que isso não aconteça em São Paulo e que São Paulo possa ser exemplo para o resto do Brasil. Quero dar as boas-vindas também a Paulo Eduardo Martins, o governador aqui de São Paulo. Paulo lançou então esse programa na semana passada, um programa de combate à corrupção com 83 metas para prevenir e detectar irregularidades na gestão pública. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite a toda a nossa audiência. Como vocês já disseram, é bom a gente começar com uma notícia boa. Diante do turbilhão de notícias complicadas, né, que a gente comenta e lamenta e se revolta, a gente fica feliz com isso. O governador está indo num caminho muito bom. O governador que já mostrou sua capacidade de gestão quando foi ministro. O Ministério do Transporte é uma pasta super complexa que envolve não só a delicadeza dos temas, a importância da infraestrutura, mas também no ambiente de negócios. E eu falo negócios aí no mau sentido. Quantas e quantas vezes nós lemos notícias sobre escândalos do DENIT no passado, corrupção em licitação e uma série de coisas. O ministro Tarcísio, o então ministro Tarcísio, conseguiu mudar tudo isso, que foi inclusive o que impulsionou a sua carreira como liderança política. Nós nos surpreendíamos com a velocidade das entregas, com a ausência de notícias ruins, uma onda de notícias boas que vinha daquele Ministério da Infraestrutura. Eu, como parlamentar na época, lidei com o Ministério da Infraestrutura em algumas ocasiões na gestão do Tarcísio e só tenho elogios. As coisas funcionavam praticamente como se fosse uma empresa privada. Ninguém ali estava tentando impor uma dificuldade para vender uma facilidade. Havia interesse genuíno em fazer as coisas andar. E o então ministro então se viabiliza, com o apoio de Jair Bolsonaro, ao governo do estado de São Paulo. Herda uma máquina razoavelmente organizada. Muitos problemas, o estado com seus problemas, mas comparando com a média do Brasil, é de uma máquina razoavelmente organizada e que ele tem condições totais de aprimorar, e é o que ele está fazendo agora. Além de suprir as necessidades do Estado, há normalmente numa liderança política uma ambição de ascender a um posto maior, e essa ambição só pode ser alimentada por entregas, por realizações, por representação de valores, né? Então tem que apresentar um pacote completo.
E, diante de um governo federal do PT, nada melhor do que ele se contrapor apresentando um pacote anticorrupção, matéria que o governo federal tem imensa dificuldade em lidar. O governador Tarcísio tem aí totais condições de asfaltar um caminho à presidência da República, se ele conseguir manter um ritmo, entregar o que deve ser entregue e cuidar com o Estado profundo que vai ver nele um alvo. Augusto Nunes, muito boa noite. O Silvio Navarro trouxe um ponto interessante que é o contraste, né, entre a gestão federal e a gestão do governo do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Exatamente. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio Navarro. Boa noite, Paulo, meu amigo. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. O governador Tarcísio, ele passou pelo ministério que era o mais cobiçado por todo partido malandro, né? O Ministério da Infraestrutura, antes era achado, era o Ministério de Obras, um negócio desse, né, Silvio? É o que lida com a infraestrutura. Todas as licitações apareciam já sob suspeita. Ele não teve uma única licitação contestada em 4 anos, quase isso, né, 3 anos e pouco como ministro. Ele não chama a corrupção de erro, mal feito, como fazem os petistas. Ele chama pelo nome que tem, corrupção. Por quê? Porque ele não está metido em nenhuma. Em nenhuma. Ele pode falar a palavra que é uma palavra proibida no PT. O Tarcísio, ele está como mostram os números mencionados pela Paula, ele está se consolidando, né, como um nome forte na capital, onde os candidatos temiam a ascensão do PT, né? O PT tem um desempenho sempre melhor que no interior de São Paulo, aqui na capital, mas o Tarcísio está se impondo pela simplicidade e objetividade com que ele faz as coisas. Você acredita em quem, só pode acreditar em quem, sem ter nenhuma acusação pesando contra ele, né, fala de corrupção e diz que é preciso, sim, vigiar mais de perto a corrupção episódica. Todos os governos estão sujeitos à ocorrência de casos de corrupção episódica. Já o PT, ele implantou a corrupção endêmica, os grandes escândalos, a roubalheira com a participação ou a anuência do governo federal. Tarcísio faz o contrário. É evidente que é tudo que o brasileiro honesto, e ainda são majoritários amplamente os brasileiros honestos, é tudo que o brasileiro honesto quer. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.